Numa região distante, onde as árvores eram tão altas que quase tocavam as nuvens, existia uma floresta silenciosa, envolta por neblina leve e pelo som constante de um rio profundo. Nesse lugar vivia uma garça chamada Lia. Ela não era como os outros animais. Não fazia barulho, não disputava espaço, não corria atrás de atenção. Lia apenas observava o mundo, todos os dias, parada na margem do rio, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. O vento passava devagar, as folhas dançavam suavemente, e Lia permanecia ali, imóvel, paciente, com os olhos atentos à água corrente. Ela ajudava quando podia, mas nunca esperava nada em troca. Essa era sua natureza. Os dias na floresta eram geralmente tranquilos, até que, em uma tarde estranha, o equilíbrio daquele lugar foi quebrado. Um som pesado ecoou entre as árvores. Passos rápidos, respiração forte, desespero. Do meio da mata, surgiu um lobo chamado Bruno. Ele era grande, forte, mas naquele momento parecia fraco, quase quebrado por dentro. Seus olhos estavam cheios de dor, e seu corpo tremia enquanto ele corria sem direção. Ele parou perto do rio, cambaleando, tentando respirar. Algo estava errado. Bruno não conseguia falar direito, apenas tossia, se engasgava, e colocava a pata no próprio pescoço, como se algo estivesse preso ali dentro. Ele estava sufocando. A dor era tão intensa que ele quase caiu no chão. Cada segundo parecia uma eternidade. Lia observava de longe, imóvel, sem saber ainda o que estava acontecendo, mas sentindo que aquele momento mudaria algo importante. Bruno finalmente a viu. Seus olhos se fixaram nela como se fosse sua última esperança. Com dificuldade, ele se aproximou e disse, com a voz quebrada: "Por favor, ajuda-me. Há algo preso na minha garganta, eu não consigo respirar." O silêncio voltou por um segundo. A floresta parecia prender o fôlego junto com ele. Lia continuou olhando, em dúvida. Era perigoso, muito perigoso. Mas algo dentro dela dizia que aquele sofrimento era real. Bruno continuou, quase sem forças. "Se me ajudares, eu prometo, qualquer recompensa que quiseres." O vento ficou mais forte naquele instante, como se o destino tivesse acabado de se aproximar. Lia deu um passo à frente. E a decisão começou a nascer. O vento continuava a soprar entre as árvores, trazendo um silêncio estranho, como se a própria floresta estivesse esperando pela decisão de Lia. Ela observava Bruno com atenção. O lobo ainda lutava para respirar. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de dor e desespero. Cada movimento parecia custar a ele uma grande força. Lia não era ingênua. Ela sabia que lobos podiam ser perigosos, mas naquele momento, Bruno não parecia uma ameaça, parecia uma criatura lutando para sobreviver. Ele se aproximou um pouco mais, cambaleando. "Por favor, eu não tenho muito tempo," ele disse, com a voz quebrada, quase desaparecendo no ar. O rio ao lado continuava fluindo calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de Lia, tudo estava em conflito. Ela deu um passo para trás, depois parou. O instinto dizia cuidado, mas algo mais forte dizia ajude. Bruno tentou falar novamente, mas acabou caindo de joelhos. Sua pata apertava o pescoço, tentando aliviar a dor impossível que ele sentia por dentro. Eu só preciso de ajuda. Depois disso, eu juro, eu farei o que quiseres." Essas palavras ficaram no ar por alguns segundos. Lia fechou os olhos por um instante. Ela lembrou de todas as vezes que ajudou outros animais na floresta, pequenos favores, pequenas curas, pequenos gestos. Nunca tinha pedido nada em troca. Nunca tinha imaginado que bondade pudesse ser testada assim. Quando abriu os olhos novamente, a decisão estava tomada. Ela se aproximou lentamente. Bruno levantou a cabeça com dificuldade, percebendo que ela iria ajudar. Um brilho fraco de esperança apareceu em seus olhos. Lia falou com calma: "Vai doer, mas se eu não fizer nada, vais morrer." Bruno apenas assentiu, sem forças para responder. Com movimentos cuidadosos, ela se aproximou da boca dele. O cheiro era forte, o ar pesado, mas ela manteve a concentração. A floresta ficou completamente silenciosa naquele momento. Nem o vento parecia se mover. Lia introduziu seu bico com cuidado, seguindo o instinto de ajudar sem machucar.
Ela procurou lentamente, sentindo cada movimento com precisão. Bruno tremia, mas não se movia. Segundos pareciam horas. Até que, finalmente, ela sentiu algo duro, algo preso. E com um puxão cuidadoso, ela conseguiu remover o objeto. Bruno soltou um som profundo, tossindo violentamente, e então respirou. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava livre. O ar voltou a circular com força. Bruno respirava de forma pesada, ainda confuso, como alguém que acabou de escapar da morte. Seu corpo tremia levemente, mas a dor intensa tinha desaparecido. Ele levantou a cabeça devagar, como se estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Lia deu alguns passos para trás, mantendo distância. Ela observava em silêncio. O rio continuava fluindo ao lado deles, indiferente, como se nada tivesse mudado, mas tudo tinha mudado. Bruno piscou várias vezes, recuperando a consciência completa. Aos poucos, a força voltou ao seu olhar. Aquela expressão frágil de antes começou a desaparecer. Ele se levantou. Um movimento lento, depois firme. Lia percebeu a mudança, mas não disse nada. Apenas esperava. O silêncio ficou mais pesado. Bruno olhou para ela. Por alguns segundos, não havia emoção clara no seu rosto. Apenas um vazio estranho, como se ele estivesse reorganizando seus pensamentos. Lia falou com calma. Estás bem agora. Conseguiste respirar. Está tudo acabado. Bruno respirou fundo. Então, algo inesperado aconteceu. Ele soltou um leve riso. Não era um riso de alegria. Era algo frio, distante. Acabado. Ele repetiu lentamente. Lia inclinou a cabeça, confusa. Sim, eu ajudei-te. Tiraste a pedra da tua garganta. Bruno virou o rosto para o lado, como se estivesse refletindo, e depois voltou a olhar diretamente para ela. A mudança no seu olhar era clara agora. Não havia mais desespero. Não havia mais dor. Apenas controle. Tu colocaste a tua cabeça dentro da boca de um lobo, ele disse devagar, como se estivesse saboreando cada palavra. Lia ficou imóvel. Bruno deu um passo à frente. Depois outro. E mesmo assim, eu deixei-te viver. O silêncio ficou absoluto. Nem o vento se movia. Bruno continuou. Isso já é a tua recompensa. Lia ficou parada, tentando entender se aquilo era uma piada ou uma ameaça. Mas o olhar dele não mentia. Ele estava sério. Totalmente sério. Bruno virou as costas lentamente. Antes de partir, ele disse por cima do ombro: Não esperes gratidão de um lobo. Então caminhou em direção à floresta, desaparecendo entre as árvores, sem olhar para trás. Lia ficou sozinha à beira do rio. O som da água parecia mais distante agora, e pela primeira vez, ela entendeu que nem toda vida salva reconhece o valor de quem a salvou. A floresta voltou ao seu ritmo normal, mas para Lia, nada era mais normal. Ela continuava parada à beira do rio, olhando para o ponto onde Bruno havia desaparecido entre as árvores. O som da água correndo parecia distante, quase irrelevante diante do peso do que tinha acabado de acontecer. O vento passou novamente, leve, frio, tocando suas penas como se estivesse tentando acordá-la de um pensamento profundo. Lia não se moveu de imediato. Dentro dela, não havia raiva, mas havia algo mais difícil de carregar: compreensão. Ela havia ajudado alguém em dor. Isso era certo. Isso era natural para ela. Mas o resultado não foi o que ela esperava. O tempo passou lentamente. Minutos, talvez mais. Até que ela finalmente abaixou a cabeça e deu um passo para trás, afastando-se da margem do rio. Naquele silêncio, uma verdade começou a se formar dentro dela. Nem todo sofrimento merece confiança. Nem toda dor significa bondade. E nem todo pedido de ajuda vem de um coração que sabe agradecer. Lia continuou caminhando pela floresta. As folhas sob seus pés faziam pequenos sons, quebrando o silêncio como pequenas confirmações do que ela tinha aprendido. Em sua mente, a imagem de Bruno ainda aparecia, não como vítima, mas como alguém que simplesmente seguiu seu próprio caminho sem olhar para trás. Ela respirou fundo. E então, pela primeira vez, ela entendeu algo profundo sobre o mundo. A bondade não está errada, mas precisa de direção. O rio continuava correndo. As árvores continuavam firmes.
E Lia também continuaria. Mas agora, algo dentro dela havia mudado. Ela não deixaria de ser gentil, porém aprenderia a ver além das palavras, além das promessas, além da dor momentânea. Porque o coração pode ajudar, mas também precisa aprender a se proteger.